Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E dessa vez vamos conversar sobre um assunto já bem batido, mas que eu acho que pode ser revisto de uma forma um pouquinho diferente, tá? Volto a dizer aqui para vocês, eu não sou mecânico, eu sou autoentusiasta, então se houver alguma coisa não muito adequada no que eu estou falando, se houver alguém mais entendido do que eu, por favor, fale aí embaixo que, na medida do possível, se a coisa de fato for correta, né, aquela pessoa que está questionando for correta, eu vou corrigir no vídeo, tá certo? Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Vamos aqui pro desenho para a gente entender. Bom, aqui eu vou só explicar, tá, para vocês. Talvez as pessoas não entendam muito bem. Eu também não sou lá o maior desenhista do mundo, mas tudo bem. Aqui nós temos o virabrequim, tá? Isso aqui é um contrapeso, tá? Temos aqui a biela, o pistão, tá? O cilindro e aqui um cabeçote, tá? Aqui a curvatura aqui do cabeçote, as duas valvulinhas aqui do lado. E aqui no centro eu tentei representar uma vela, tá bom? Muito bem, o que a gente precisa entender? Para você entender o ponto, você tem que lembrar dos 4 estágios aí, os 4 ciclos do ciclo Otto, tá? As 4 fases do ciclo Otto, tá? Quais são as 4 fases do ciclo Otto? E vamos aqui ao desenho de volta. As 4 fases do ciclo Otto são: no momento em que o pistão desce, a admissão, tá? Segunda fase, quando o pistão está subindo, compressão. Após, e aí isso é muito importante, após a vela dar a ignição, explosão. Então o pistão tende a descer, mas a gente já vai chegar lá. E o pistão sobe de novo, escape, tá? Ou exaustão. Muito bem. Qual é o grande problema didático que nós vemos por aí? O grande problema didático é que as animações, os esquemas por aí dizem que o ciclo de explosão começa depois do ponto morto superior, logo depois da fase de compressão. Isso está errado, tá? Isso não só didaticamente está errado, como na prática isso está errado, tá? O ciclo de explosão começa, a fase de explosão começa depois que a faísca foi dada, tá? Obviamente aqui, vamos colocar aqui em termos corretos, né? Existe faísca no ciclo de escape, tá? Por conta do Kami ali. Tá? Então você vai ter ali sim uma faísca, tá? Mas no momento em que você tem mistura ar-combustível e as duas válvulas fechadas lá em cima, quando é que começa o ciclo de explosão? Quando a faísca é dada e a mistura ar-combustível se inflama, tá bom? O que vai ditar o momento do início do ciclo da fase de explosão? É o ponto do seu motor. O que é o ponto? Eu acho essa expressão ponto uma coisa meio reducionista demais e enfim. O ponto do seu motor é a relação entre a posição do virabrequim, tá? Logo, a posição do pistão dentro do cilindro, tá? E o momento em que vai ser dada a ignição na mistura. Portanto, se você tem um ponto muito adiantado, ou seja, se essa faísca ocorre de forma muito precoce, isso vai acontecer no momento em que o pistão está muito baixo no cilindro. Se você tem um ponto atrasado, essa faísca vai acontecer depois do momento correto, ou até depois do ponto morto superior, tá? E aí você teria um motor atrasado de ponto.
Muito bem. Então, vamos agora começar a falar sobre ponto estático. O que é o ponto estático? O ponto estático é aquele ponto inicial, ou seja, aquela regulagem que você faz no seu distribuidor, tá? Para que exista uma posição ideal aqui, uma relação ideal, tá? Onde a faísca vai ser dada no momento correto, tá? Por que existe o ponto estático e o ponto dinâmico? Vamos lá. O ponto estático, ele é o ponto ideal para que toda a mistura que foi admitida tenha tempo de se inflamar completamente, tá? O ciclo de explosão ele não é instantâneo, ele leva um tempo, tá? Toda essa misturar combustível que vai ser admitida aqui, ela precisa ter um tempo para queimar, tá? Antigamente, qual era esse tempo? Aproximadamente, quando você inflamava essa mistura com 10 graus, tá? Ou seja, a 10 graus do pistão estar no ponto morto superior, ou seja, 10 graus de avanço, era o tempo suficiente para que essa mistura se inflamasse, tá? Completamente, de uma forma 100% otimizada, na medida do possível, dentro dos projetos de um motor a combustão, tá bom? 100% otimizada e gerasse o máximo de energia naquela faixa de giro. Que faixa de giro que eu estou me referindo? Uma baixa faixa de giro, ou seja, ali no máximo até 1000 RPM, tá? Às vezes até menos, tá? Então ali de 650 a 1000 RPM, ou seja, marcha lenta, tá bom? Conforme você aumenta a rotação do motor, você concorda comigo que isso aqui vai se mexer mais rápido? Obviamente, já que você está aumentando a rotação do motor, então se a rotação aumenta, o pistão se movimenta mais rápido. O que acontece quando você aumenta a velocidade desse conjunto aqui? A mistura que antes tinha um tempo X para queimar, não vai ter mais esse tempo. Quando ela estiver queimando, o pistão já vai estar chegando de novo, tá? Então o que acontece? Como você tem menos tempo, você adianta o ponto progressivamente. Quem é que faz isso para você de forma automática? Inicialmente, o avanço a vácuo, tá? Que vai com base no vácuo no coletor de admissão, vai mover a mesa do distribuidor, tá? Vai mover a mesa do distribuidor avançando o ponto. Ou seja, se você tinha um ponto inicial aí de 15 graus, esse ponto vai para 18, tá? Chegando até 20 graus. Muito bem. E aí você continua aumentando de velocidade o motor, aumentando a rotação, tá? Esse ponto precisa acompanhar isso, tá? E quem é que vai fazer esse papel de aumentar ainda mais o ponto? O avanço centrífugo, que são dois pesos que tem dentro do seu distribuidor, que vão mexer na posição relativa do seu rotor em relação ao corpo do distribuidor e, consequentemente, em relação ao virabrequim. Então, o que você tinha ali de 20 graus, você pode chegar a 28 graus de avanço. Ou seja, conforme você aumenta a velocidade do seu motor, mais adiantado o ponto fica. Ou seja, mais cedo na subida do pistão, essa faísca vai acontecer. Para quê? Para que a mistura tenha mais tempo de queimar, tá? Porque o que aconteceria se você atrasasse o ponto? Se você atrasasse o ponto, no momento em que o pistão chegasse no seu momento de compressão máxima, a mistura ainda não estaria totalmente queimada. Para que serve a queima da mistura? Isso é importante que você entenda. Como funciona o seu motor a combustão?
ele funciona simplesmente aumentando a pressão, tá? Você transforma um volume X em um volume X mais Y, sendo Y o resultado da combustão. Quando você inflama essa mistura, ela aumenta de tamanho, ela aumenta de volume dentro do motor. Ou seja, se você não tem uma mistura 100% inflamada no momento máximo de compressão desse motor, você fatalmente vai ter o quê? Perda de potência, mau aproveitamento daquela mistura admitida. Portanto, o ponto é essencial para que você tenha o aproveitamento máximo. Mais uma vez. Então, o ponto é essencial para que você tenha o aproveitamento máximo da mistura ar-combustível, respeitando, é claro, sempre as limitações do motor a combustão interna. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso motor de combustão interna é extremamente ineficiente. Isso precisa ficar muito claro, tá? Nós temos aí um aproveitamento energético abaixo dos 30%, tá bom? Para onde vai todos os outros 80%, 70%? É 70%, eu acho. É 70%. Para onde vai esse resto da energia? Vai para calor, se perde em atrito, tá? Se perde um monte de outras coisas. Então, isso é importante que você entenda. O seu ponto estático, ele precisa ser sempre 1. E o seu ponto dinâmico, ele vai sempre mudar com relação à rotação do motor. Aí vamos a um detalhe importante. O camarada vira para você e fala: vou ajustar aqui primeiro o ponto estático. Aí ele ajeita lá, bota em 15 graus. Aí ele vem com uma pistola bacana de ponto. Liga lá ele: agora eu vou ajustar o ponto dinâmico. E aí ele mexe o distribuidor para uma outra posição que não aquela inicial. Ele é um idiota. Olha, vamos lá. Estou chamando de idiota porque, veja bem, se você mexeu na posição do distribuidor em relação ao motor, em relação ao virabrequim, você acabou de estragar o seu ponto estático. Tá? Então, veja bem, o ponto dinâmico, ele precisa sim ser ajustado, mas não desta forma. Ele precisa ser ajustado na forma como a cápsula de avanço vai agir sobre a mesa do distribuidor e na forma como os pesos do distribuidor vão agir no avanço do eixo. Tá? Então, veja que não existe essa questão do ponto estático ser ajustado inicialmente e depois um ponto dinâmico ser ajustado de uma segunda forma. Tá? O que acontece é que você tem um range de avanço. Tá? Se você avança o ponto inicial, você vai aumentar o ponto final. Tá? Esse range ele se desloca todo junto. Entende? Se você atrasa o ponto inicial, todo esse range vem para mais pro atraso. Tá? Se você quer alterar o ponto dinâmico sem alterar o ponto estático, o que você tem que fazer? Você tem que alterar a cápsula de avanço. Você tem que alterar os pesos. Não tem que mexer lá no teu distribuidor depois que você já ajustou os 15 graus. Entendeu? Por isso que eu falo que é tão importante que você utilize um distribuidor original para o seu carro. Por quê? Porque ao colocar lá os 15 graus, que hoje em dia a gente usa por conta da nossa gasolina, que tem menos capacidade explosiva do que a gasolina anterior, ela queima de uma forma um pouco mais lenta por causa do álcool, por isso que precisa adiantar um pouco o ponto para que ela tenha mais tempo de queimar, tá? E para que ela aqueça um pouquinho mais, a mistura tenha um tempinho um pouquinho maior de aquecer ali dentro, para que seja vaporizado um pouquinho melhor. Tá? Por isso que é 15 graus, não é porque porque a gasolina é nova, vai ter que botar 15 graus. Não é porque existe esse tipo de pensamento de que existe um tempo para que isso comece a queimar. Tá bom? Muito bem. Então, se você usa ali o seu distribuidor original
com a cápsula original, com os pezinhos originais, o seu motor, ao você colocar 15 graus de avanço, ele vai aumentar 5 graus em todo o range de avanço, em todas as faixas de rotação, até o máximo possível, tá bom? Então você não está alterando só a lenta, você está alterando todo o range, tá certo? Mas isso vai ser bom, porque a gasolina se comporta de forma diferenciada, a gasolina lá de 1900 e Guaraná com rolha, tá? De forma diferenciada em todos os ranges, tá? Aí o esperto vem e coloca um distribuidor de Kombi, ou um distribuidor qualquer outro que seja. O que vai acontecer? Os seus pezinhos não vão ser adequados para o seu motor, a sua cápsula de avanço, se ela existir, ela não vai ser adequada provavelmente ao seu motor, pode ser que seja, tá? Existem cápsulas que vão desde o 1300 até o 1600, tá? Pode ser que você dê sorte de pegar uma que seja adequada, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O seu motor vai ficar gastão, ou fraco, ou ambos, ou você nunca vai conseguir ajeitar seu motor, nunca vai dar a potência máxima, o desempenho máximo de aceleração. Seu motor vai ficar broxa, em palavras bem claras, vai ficar uma porcaria, tá? Vai viver aquecendo demais, enfim, não vai ficar bom, tá? Aí você vai ajustar o ponto estático, até pode funcionar legal, colocou lá os 15 graus, pode até funcionar legal, porque o ponto estático independe de todo o resto, tá? Agora a aceleração vai ficar ruim, e a sua velocidade final também vai ficar ruim, tá? Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Ponto mais cedo, tá? Ponto mais atrasado, né? Normalmente privilegia o torque. Ponto mais adiantado privilegia rotações superiores. Justamente por isso que, né, seguindo tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Tá bom? Então, se você não tem uma capacidade de alongar este ponto, né, de você adiantar este ponto ao longo do aumento de giro do carro, seu motor vai ficar amarrado, ele vai chegar numa certa rotação. Claro que existem outras coisas que vão amarrar o seu motor, tá? Existem vários outros fatores limitantes, mas esse é um muito limitante, tá? Você vai chegar numa faixa de giro e o motor não aumenta de giro. Não adianta você pisar no acelerador, não vai aumentar de giro, não aumenta, tá? E é por isso que quando você usa ali um distribuidor diferenciado, né, um que não é original, isso já numa questão de preparação. Quando você usa ali um distribuidor que é diferenciado, que tem os pezinhos alteráveis, né, como a gente já viu aí em alguns canais, tá? Você consegue aumentar um pouco a rotação do motor, porque você consegue, com um peso um pouquinho mais pesado, tá, sacrificando a sua progressão lá atrás, você consegue aumentar um pouco a rotação do motor lá no fim. Por que eu digo que você sacrifica lá atrás a sua progressão? E quem é responsável pela progressão gostosa do carro, a progressão, né, que você sente desde a hora que você dá aquele toquinho no acelerador, que você vai além do carburador, né, é a cápsula de avanço. E esses distribuidores mais novos, preparados e que custam uma fração do preço da sua casa, eles não têm cápsula de avanço, tá? Eles não têm. Então, por conta disso, você perde aquele espaço de progressão que a cápsula de avanço iria avançar, né, o seu ponto. Você perde, você continua com aquele ponto inicial de 15. Aí o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o ponto estático, o que é ruim. Porque quando você aumenta o ponto estático, você perde torque. Entendeu? Você perde torque, seu carro fica frouxo na saída, tá? Sem alterar comando, sem alterar nada. Eu tô só falando de ponto, galera. Só para vocês entenderem qual é
a dor de cabeça de você preparar um carro do ponto de vista da ignição, tá? Então o seu carro vai ficar fraco, vai ficar broxa, vai ficar ruim. Aí o que o preparador faz? Por isso que quando você olha os carros preparados, normalmente, e isso não só por causa do ponto, mas também por causa do comando, normalmente os carros têm um giro alto. Aí você vê aquele carro preparado, pô, esse carro é brabo. Normalmente o giro tá como? Por quê? Porque ele tem que manter o carro já em um giro alto, para que quando ele sai o carro não morra, tá? Não fique extremamente fraco, tá? Isso para um carro de rua é péssimo, é horrível. Porque para você manter uma lenta alta, você precisa gastar muito combustível, tá? O carro fica uma porcaria em termos de consumo. Além de que o barulho é insuportável. Eu gosto de uma lenta mais baixa, que embaralha um pouquinho, tá? Eu gosto. Não acho muito legal. A não ser que você tenha um Mazda com motor Wankel, tá? Ou Wankel. Você não precisa ter uma lenta altíssima, assim. Tá errado, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero ter passado para vocês um pouco do que acontece com toda a situação do ponto, tá? Eu vou sim colocar o carro no ponto. O próximo vídeo vai ser esse. Mas eu gostaria que vocês entendessem o porquê isso é tão importante e o porquê que é tão importante você manter os componentes originais do seu carro no que tange a ignição, tá? Quando você usa um motor que não custa 30 mil reais e que gera 90 cavalos, tá? Então, quando você está lá com o seu 1.600 de 60 e pouquinhos cavalos, ou com o seu 1.500 de 50 e pouquinhos cavalos, ou com o seu 1.300 de, sei lá, 40 e pouquinhos cavalos, 30 e pouquinhos cavalos, ou seu 1.200 de 29, 27 cavalos, enfim, vamos descendo a ladeira. Quando você tem um carro do mundo real, tá? Você precisa manter tudo original. Se você trocar as coisas, se você começar a inventar muita moda nesse sentido, você só vai gastar dinheiro e você só vai se prejudicar. Tá certo? Então, o próximo vídeo eu vou botar o carro no ponto, vou mostrar qual é a prática para você botar o carro no ponto. Não tem nenhum segredo, qualquer um aí, a maioria das pessoas sabe, mas algumas não sabem ou não querem ir nas fontes anteriores onde existia essa informação. Então eu vou disponibilizar aqui para vocês como é que se faz, não tem nenhum segredo, e vou mostrar para vocês como é que se marca a polia com os 15 graus, também é outra coisa muito fácil, tá? Para que vocês não percam mais o ponto correto, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não estão inscritos no canal, se inscrevam e compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!